Tem muita gente que acha que isso é errado, que não deve ser feito, que a gente tem que aceitar o nosso corpo do jeito que ele é. E eu vou começar, né, com as damas primeiro. Juliana Batista. Você que ontem ficou noivo, parabéns! Obrigada. Aqui em rede nacional, Nossa, Juliana ainda Batista. bem que eu já contei pra minha mãe, né? Voltou você ficar noiva e não contar pra sua mãe, você é doida. Mas a Juliana, não, porque eu conheço a Juliana já há um tempo legal aqui, Juliana, que é da Igreja Batista Central, começou com a gente lá no rádio, eu conheci o namorado dela, moço bonito, né, moço bonito, né, noivo agora dessa moça bonita. Juliana, além de noiva, você é psicóloga. Isso. E conhece a psique do ser humano. Vem cá, uma disfunção, né, da psique? É um problema quando a pessoa não gosta do próprio corpo e quer mudar? Não, não chega a ser um problema. Nós temos que avaliar, porque às vezes tem coisas que realmente precisam ser mudadas, né? Então, esse incômodo, né, toda ansiedade, na verdade, ela é boa para o ser humano. Ela motiva a gente a mudar, ela motiva a gente a melhorar, né? A ciência está aí para isso, né, para nos ajudar, nosso serviço e tudo. O que acontece, o que a gente vê hoje em dia é que existe transtornos mesmo relacionados à imagem corporal. Tem muita gente com corpos bonitos, se achando gorda, se achando magra, se achando pessoas muito fortes, se achando fracas, né? Existe uma distorção dessa percepção do próprio corpo. Uhum. Então, isso é preocupante. Uhum. Isso sim chega a ser transtornos, né, psiquiátricos, as pessoas têm que se submeter a medicação, tratamento. Quando a pessoa não aceita o próprio corpo. Ela não tem uma visão adequada do seu próprio corpo. Uhum. Então, por exemplo, o anoréxico, às vezes ele tá pele e osso e ele continua procurando gorduras no corpo dele e ele acha. E às vezes aquela pessoa já está com 40 quilos, um adulto de 35 anos. Uhum. Então, assim, é uma imagem distorcida da realidade. Agora, o que eu fico pensando aí, o Dr. Rocha, é que como cirurgião plástico deve ser super difícil para a profissional dessa área, receber pessoas que você percebe que para você não precisaria de mexer e a pessoa quer mexer, né? Como é que você faz? Isso aí, Cássio, a gente tem que estar avaliando muito bem, porque muitas vezes o problema, igual a nossa amiga falou aqui, não é no corpo da paciente, né? Às vezes é um problema psicológico, um transtorno de percepção da autoimagem, né? Uhum. Então, essas pacientes, por melhor serviço que você possa oferecê-las... Tem isso também. Ela nunca vai ficar satisfeita. Então, esse tipo de paciente, realmente, a gente tem que evitar e orientar para o tratamento adequado, um tratamento psicoterapêutico. Você está falando, eu estava pensando, deve ser difícil, né, ser cirurgião plástico, porque assim... A pessoa chega, às vezes, pega uma foto da Angelina Jolie. Chega lá, Dr. Roger, eu quero ficar igual a Angelina Jolie. Deve ser difícil, né, rapaz? Poxa vida, é complicado, né? Mas tem paciente que chega com foto assim? Eu acho que o pessoal, a população já está bem esclarecida, né? Porque a cirurgia plástica não é algo que você pode comprar, não é simplesmente, quero o nariz do ator hollywoodiano, não quero o cabelo, os lábios da Angelina Jolie. Não tem. Eles têm noção de que realmente isso é complicado, né? Não é possível, né? Uhum. Então a cirurgia plástica hoje em dia busca muito tentar harmonizar, a pessoa se sentir harmônica com o próprio corpo, sentir bem, né? Então são corrigir pequenas imperfeições, nunca tentar imitar uma imagem de uma pessoa na outra, né? Isso aí, infelizmente, é impossível. Fazer reproduzir. Reproduzir é impossível. Agora, essa questão de projeção, porque tem gente que se projeta no outro, né, Juliana? Na verdade, são mecanismos de fantasia, né? A pessoa fantasia alguma coisa fora da realidade e ela vive fora da realidade. O que a gente tem observado no consultório é que hoje em dia não, no ser humano, para você ter um corpo adequado, você tem que ter uma disciplina. Tanto de alimentação, quanto de cuidados, né, cremes, todas essas coisas, quanto de exercício atividade físico. Uhum. Isso gasta um tempo, isso tem um desgaste, né, físico, emocional, e as pessoas hoje em dia não estão tolerando isso. Então, por exemplo, eu tive uma cliente obesa que engordou mais para poder fazer a redução do estômago. Sim. Resultado, ela não trabalhou a mente dela para ter uma mente de uma pessoa com uma saúde saudável. Né? Então, o que ela fez? Fez a redução do estômago, passados 2 anos, ela estava com o peso maior ainda. Que isso? Não funcionou.
É porque não adiantava mexer no estômago, você não mexe na cabeça, né? Renovação de mente, né? Então aí nós começamos a trabalhar isso e ela adequou. Agora, tem muita plástica pós-cirurgia de redução, Sim. doutor Roger? Essas são plásticas pós grande perda ponderal, né? Então, um paciente que é submetido a uma gastroplastia redutora, né, ou a cirurgia de redução do estômago, eles são depois encaminhados pelo próprio cirurgião bariátrico, que é o que faz a cirurgia, depois que eles atingem um determinado peso, tem uma estabilidade, então a estabilidade física, já está bem adequado com a alimentação, já está fazendo um acompanhamento psicológico, eles são encaminhados para a gente tratar o excesso de pele. De pele? De pele. Geralmente esse tipo de intervenção, então, aí ela é necessária. Não é uma coisa assim, meu nariz está para cá ou para lá. É excesso, deve atrapalhar dessa? Não, isso aí é fundamental, não é à toa que os planos de saúde autorizam essas cirurgias. Cobrem? São cirurgias reparadoras, né? Então o indivíduo emagrece muito, começa a ficar com excesso de pele. Então, nas primeiras áreas do corpo que o paciente queixa é o abdômen, né? A barriga. Então aquela barriga cai, fica um abdômen avental, então isso pode gerar problemas de assadura, dificuldade de higiene, as dobras, né? Assadura nas dobras. Às vezes a pessoa fica até com dificuldade de fazer higiene genital. Então isso aí é entendido como um problema, uma doença, né? Que tem que ser corrigido. As mamas caem muito, a coxa, né? Então é um problema generalizado. O indivíduo emagrece como um todo. Então, tem que estar fazendo um acompanhamento, né, depois, e a cirurgia plástica é uma das formas de estar tratando esse indivíduo. Nós temos um VT, uma matéria muito interessante, falando exatamente disso aqui, né? Eu queria que a gente visse, depois vocês comentassem, por favor. Vamos lá? Estica daqui, tira uma gordurinha dali. O Brasil está em segundo lugar no ranking de cirurgias plásticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A maquiadora Carla Mello é uma das pessoas que engrossa esses números. Há 5 anos, ela fez a primeira intervenção estética. Foi mesmo para mim, para que eu esteja bem, sempre na área que eu mexo, eu preciso na verdade estar tranquila com isso. E eu tenho que passar, com o que eu mexo, a beleza, eu também tenho que passar para as pessoas. De lá para cá já foram 5 procedimentos. Apesar da quantidade de vezes que entrou em um bloco cirúrgico, a maquiadora está satisfeita com o corpo que conseguiu. Eu queria sim estar bem comigo mesma e todas as que eu fiz, hoje eu estou tranquila, assim, eu consigo manter, né? O corpo, é claro, o tempo vai passando normalmente, mas hoje não tem. Hoje, você quer fazer alguma coisa? Não, ainda não. Hoje não tem mais nenhuma que eu queira fazer, não. Limite, um ponto fundamental para quem decide fazer uma cirurgia plástica. É preciso saber a hora de parar para não se arrepender. Que a pessoa começa a ter uma imagem espelho. Ela não está se vendo, ela está vendo o que foi projetado a respeito de algum tipo de figura. Vamos colocar, por exemplo, as imagens que são vistas hoje, que as pessoas se deformam. A gente vê, inclusive, pessoas que fazem tanta cirurgia que ela perde a forma real que ela tem. Então, o que ela está procurando? Ela está procurando uma imagem que não existe. Essa imagem internalizada, ela é irreal. Ela tem dentro dela uma deformação que não está no rosto, não está no corpo. A deformação, às vezes, está na alma. Está em como eu me sinto, como eu me vejo, como eu me percebo. E se ela for mirando no que está sendo apresentado do lado de fora, ela corre o risco de se perder. Outros cuidados também são importantes na hora de se decidir pela cirurgia estética. Primeira coisa, realmente, a pessoa enxergar o que é a minha realidade, o que eu quero atingir, o que em mim está me incomodando e que eu posso alterar. Isso a gente pode fazer em vários sentidos, como às vezes um traço de personalidade, às vezes um temperamento, às vezes um cabelo que eu não gosto ou um tipo de nariz que às vezes não agrada. Mas eu tenho que ver até que ponto que o padrão que eu estou utilizando é o meu e não o que às vezes está sendo somente exposto por uma mídia ou pela própria cultura. Depois de 3 gestações, Ana Rita sentiu a necessidade de mudar algumas coisas que incomodavam no corpo. No final do ano passado, a estudante procurou um médico e a indicação foi uma plástica. Era uma coisa que, assim, me incomodava muito, porque eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre fui muito cuidadosa com o meu corpo. E depois desse tempo, das 3 gravidez, né, aí eu não tive tempo de me cuidar tanto. A gente acaba que meio que deixa, né, se cuidar mesmo e tal. E aí eu resolvi.
O próximo procedimento já está marcado e ela garante que essa será a última intervenção que vai fazer. Eu não sou a favor da cirurgia plástica, assim, discriminadamente. Eu acho que a mulher tem que fazer a partir do momento que ela se incomode com alguma coisa que não tá legal para ela. No meu caso, o que me incomodava muito era a minha barriga mesmo. E eu nunca pensei em fazer plástica de outra maneira. Eu só queria fazer a barriga. Aí depois que eu fiz a barriga, veio a mama, porque eu sempre tive a mama menor. Só que com a gestação, né, como eu já falei, aumentou. E aí não tem jeito, né, gente? A lei da gravidade vem para todas. Aí eu quero tirar, mas assim, também é uma coisa que parou, não quero mais mexer. Existe sim as cirurgias estéticas que elas são para ajudar na formação da personalidade, para ajudar a pessoa a desenvolver-se de uma melhor maneira. É lógico que existem partes que são realmente incômodas, que não são boas, que elas podem ser alteradas, não, por que não fazê-lo? Mas agora até que ponto que eu estou querendo mudar alguma coisa que não é realmente algo que me incomoda enquanto algo que vai me trazer um benefício, mas simplesmente uma aparência em cima de um referencial que esteja estereotipado, que não seja um referencial para mim, mas às vezes algo que foi moldado pelo outro. Interessante. Parece que as pessoas estão mudando, né? Eu estava comentando aqui, enquanto estava vendo o Dr. Roger aqui, as pessoas falam, né? As duas personagens aí falaram de cirurgias que fizeram na TV. Né? Antigamente a pessoa fazia uma cirurgia dessa, não contava para ninguém. Ela ficava saindo no trabalho, às vezes fazia de nariz, pra mas para ninguém perceber. Hoje não, né? A pessoa fala com naturalidade sobre isso, né? Porque hoje a cirurgia plástica é algo muito acessível, né? Então nós temos excelentes profissionais, a ciência está muito evoluída e a gente consegue fazer procedimentos com segurança, né? Então acho que isso aí tem essa tendência à popularização, né? Hoje em dia não é visto como um tabu, né? Às vezes até algumas pacientes usam até como um símbolo de status, né? Eu fiz uma cirurgia plástica, né? Mas isso não o que ele colocou é verdade, Juliana. Verdade. Não acaba não sendo um problema, às vezes a questão é o status. O que acontece é o seguinte, a imagem corporal é uma coisa cultural, ela é construída culturalmente. Então o sujeito, ele começa a ter uma imagem corporal, talvez querer ter uma imagem corporal muito distante da realidade. Né? Então, assim, às vezes para o corpo dele, para a estrutura de ossos dele, né? Às vezes mulheres muito magrinhas querendo ter peitos muito grandes, aquilo fica deformado mesmo, né? Mas realmente entre as mulheres eu observo isso muito, entre os homens talvez eu não tenha tanto acesso, mas entre as mulheres eu observo muito essa quase uma competição, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, vira um status mesmo, uma concorrência. Uhum. Agora, você falou, doutor Roger, que a questão tem profissionais qualificados. Agora, não é todo médico que pode fazer uma cirurgia plástica, ou pode? Não, assim, para a gente, teoricamente pelo CRM sim, mas o que é preconizado é a gente passar, o profissional cirurgião plástico, ele passa por um processo seletivo, ele faz um concurso para poder fazer um treinamento, que a gente chama de residência médica, né? Então, o cirurgião plástico, ele tem 2 anos de cirurgia geral, né? Para depois fazer mais 3 anos fora os 6 no treinamento. Curso? Fora os 6 anos, então são 6 anos de medicina, 2 anos de treinamento com cirurgia geral e mais 3 anos em treinamento em cirurgia plástica. Todo cirurgião plástico é geral também? Sim, sim. Né? É um pré-requisito. É um pré-requisito, né? Então, infelizmente, a gente vê muito acontecendo em termos dessa popularização, né, dos procedimentos cirúrgicos estéticos. Então, muitas vezes são até banalizados. Então, a gente vê muitos profissionais, até não médicos, fazendo procedimentos invasivos em pacientes. E isso que geralmente provoca um certo temor assim, da sociedade em ver casos catastróficos que vai até a mídia. Né? Então, muitas vezes esses procedimentos são realizados por profissionais não capacitados, muitos deles não médicos. Né? Então, o cirurgião plástico tem que ter um treinamento específico, tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Né? Então, com esses profissionais você tem mais segurança em estar trabalhando. Juliana, no meio cristão evangélico, a Bíblia é a palavra de Deus, é considerado a regra de fé e prática.
E parece que as escrituras deixam essa questão da estética no segundo plano. Né? Davi, por exemplo, não foi escolhido... Na verdade, se fosse escolher alguém pela estética, eu escolhi os irmãos dele. Não escolheria Davi. Né? Fala que a beleza da mulher tem que ser, né, o interior da mulher. Biblicamente, é errado fazer uma intervenção cirúrgica ou fazer uma mexida no corpo assim importante? Não seria isso uma como é que eu vou chamar isso? Um pecado? É um pecado no sentido assim, uma revolta contra Deus. Dizer assim, Deus, eu não acho que o senhor fez certo, eu estou mexendo. Pois é, para cada um entendimento, né? No meu entendimento, eu acredito, eu observo, as pessoas têm que ter um bom senso, né? Depende da intervenção. Se você está querendo se tornar uma outra pessoa, sim, eu acredito que pode ser uma coisa negativa. Agora, se você está querendo fazer uma melhora, uma coisa positiva, uma coisa que vai te trazer um benefício, por exemplo, de autoestima, né? Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que nasceram com algumas, por exemplo, orelha de abano, lábio leporino, algumas nariz, né? Eu vejo assim, eu já trabalhei com muitos adolescentes com questões no nariz. São coisas que marcam muito a autoestima do sujeito, né? E efetivamente os adolescentes, principalmente, eles são muito cruéis, né? Eles fazem bullying, que a gente fala, né? Colocam mesmo apelidos. E eles são cruéis mesmo. Então, outra questão que eu vejo muito, né? O mamilo nos meninos, né? Ginecomastia, que chama. Ginecomastia, isso. Tem meninos que dão homem calor. que tem a mama avantajada. Mais dá um calor, um menino lá de 11 anos está com peito, ele não tira a blusa por nada. Ele está suando igual uma tampa de marmita e não tira a blusa, porque se ele tirar, todo mundo vai ver o peito dele e já vai falar. E tem cirurgia para tirar? Tem uma cirurgia específica para isso, né? Chama cirurgia corretiva de ginecomastia. É muito comum nos jovens, eles até quando o jovem chega a 18 anos, muito desses casos de ginecomastias regridem naturalmente. A gente até fala que em torno de 70%, 80%. O problema permanece desses 20%, quando passa os 18 anos, aí eles necessitam realmente de uma intervenção cirúrgica, né? O negócio é que essa questão da imagem corporal é muito cultural, né? E aqui no Ocidente nós estamos efetivamente debaixo de um julgo mesmo da perfeição. Né? É cruel. Então, assim, socialmente a gente tem um peso muito grande por ter um cabelo liso, né? Um cabelo trabalhado, por ter um corpo bem forte, né? Então, assim, é complicado. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o Dr. Roger, que veio de onde? Bom, da Igreja Batista do Planalto, acho que é da Igreja Batista Lagoinha Planalto. A Anedi que mandou a pergunta, mas o senhor vai responder depois do intervalo, tá, doutor? A Anedi fala o seguinte: existe cirurgia para tirar um pouco das pelancas dos braços? Gostei da expressão, pelanca. Das pelancas dos braços e das axilas? Ela pergunta e o Dr. Roger vai responder depois do intervalo, tá joia? Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui na Rede Super. E no intervalo a gente fica batendo papo aqui. Tem gente aqui no estúdio que está querendo fazer consulta com o Dr. Roger, cirurgião plástico, mas eu estou explicando que ele é cirurgião plástico, ele não é médico veterinário não, porque as pessoas aqui estão precisando de veterinário aqui. Mas o papo continua fluindo aqui, tem até algumas questões que é importante a gente tratar ao vivo aqui, com as pessoas em casa vendo. Mas antes o Dr. Roger vai responder a Anedi Martins, do Planalto, pergunta sobre é tchau que você falou? Músculo do tchau. Músculo do tchau. A pelanca debaixo do braço. Tem cirurgia para isso? Tem, é uma cirurgia que a gente chama de braquioplastia, né? O quê? Braquioplastia, né? No popular é pelancoplastia. Pelancoplastia, é uma cirurgia que a gente vai tratar o excesso de pele que fica pendente aqui na região do braço, né? Então, quando você dá tchau, você fica aquela pavor das mulheres. Pavor, aquele braço caído, flácido. Então, tem tratamento para isso. Né? Geralmente faz uma lipoaspiração e a gente tira o excesso de pele, fazer uma cicatriz disfarçada aqui no sulco. Né? É uma forma de tratamento, né, desse tipo de Nesse caso aí, tira pele e tira gordura? Pouquinho de gordura, né? Depende, cada caso é um caso, né? Tem que ser avaliado. Se for um braço um pouquinho mais tendendo a ser gordo, a gente tira um pouco mais de gordura e depois que a gente tira a gordura, a pele que cai, a gente vai e resseca, a gente tira fora essa pele, né? É uma forma de tratamento. A braquioplastia, muito comum dos pacientes que a gente conversou, que são submetidas a cirurgias de redução do estômago, então com a perda geral de peso, né, a perda generalizada, eles vão
é uma das cirurgias que eles têm que estar fazendo. O psicólogo é essencial nessas pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, né, Juliana? Com certeza, o processo é muito importante, a participação do psicólogo, porque ele precisa trocar a mente dele, né? Ele tinha uma mente de gordo, ele vai ter que ter uma mente de magro. Da noite para o dia ele tinha um estômago do tamanho normal. Grande, e agora vai ter um tamanho normal. Não, vai ser bem menor do que o normal. É, bem menor do que o normal. É porque tem gente que boicota a cirurgia, né? O que consegue comer... Eu já vi gente que boicota com leite condensado, sabe? Creme de Cabe lá, né? Tudo isso vai descendo, né? É, porque não teve adesão àquilo, né? A gente chama em psicologia de adesão. Por exemplo, você tem uma pessoa que está com alguma doença emocional, às vezes ela tem o remédio para tomar, às vezes ela faz a cirurgia, faz o procedimento externo, né, vamos dizer. Para alterar aquilo, tem todo um instrumental para alterar, mas ele não sente o desejo, a necessidade daquilo, né? Então, às vezes ela já se entregou, não, eu sou gordo mesmo, não, eu sou assim mesmo. Então, não se implica no tratamento em nada. Agora, você está falando, eu estou pensando, tem gente que chega lá, por exemplo, está obeso, chega num cirurgião plástico e fala, não, tira a gordura. Não dá, né? A coisa não é assim. Não, a cirurgia plástica não é feita para gordinho, não é feita para gordo. A cirurgia plástica é feita para tratar, geralmente tratar excessos, né, excessos de pele, às vezes uma quantidade de gordura maior, gorduras localizadas são bem-vindas, são aqueles casos que a gente entra e faz a lipoaspiração para tratar gorduras localizadas. A cirurgia plástica não emagrece, não é feita para tratar paciente muito acima do peso. Tem muita gente que fica fazendo lipoescultura, o nome é esse? Lipoescultura, sim. Aí faz, depois de 6 meses, vai fazer outra. É perigoso a pessoa que fica, como é que é? Cirurgias recorrentes, né? Sim, a gente pelo menos pede um prazo mínimo mesmo, de 3 a 6 meses, de uma intervenção a outra. Eu acho importante falar isso. E a questão psicológica. É isso que eu ia dizer. Né? Eu acho assim, pensa uma pessoa que se submeteu a uma anestesia geral, né? Que é uma coisa arriscada, não é assim? Você não está lá natural, você paralisa todo o seu organismo, aquela coisa toda. Você tem que assinar uma série de papéis. Você vai se submeter a um procedimento de risco, né? E aí você tira tudo, faz o que você deseja e depois você continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Daí 6 meses você quer fazer de novo, né? É uma questão mesmo fantasiosa. A pessoa não quer ter uma vida diferente, ela quer ter passes de mágica, dormir e acordar magra. Às vezes é isso, às vezes é preguiça mesmo, preguiça de mudar seu comportamento. E a pessoa tem que se comprometer, não é simplesmente chegar lá, vou consultar, vou operar e pronto, resolvi o meu problema. Não, tudo determina, tudo tem que ter uma manutenção. A pessoa tem, por isso que a consulta com um profissional, com um médico, com um psicólogo, é uma consulta elaborada. Você tem que explicar para o paciente os benefícios que você vai ter com aquele procedimento, com aquela intervenção cirúrgica, tem que explicar os riscos com tudo, né? A pessoa tem que entender como que vai ser para ela estar mantendo, tem que procurar, tem que fazer atividade física, tem que procurar um nutricionista, né? Tem que mudar o hábito, isso tudo é hábito de vida, não adianta só você operar sem mudar. E essa questão fantasiosa, né, que acaba que a sociedade está gerando muito, né, nas pessoas. Por quê? Porque a informação é tudo muito rápido, a globalização, essa coisa toda. Então, as pessoas não têm mais essa paciência de esperar as coisas acontecerem, né? Que é tudo para ontem. E disciplina, não tolera a frustração, porque às vezes você começa a fazer uma atividade física, você só vai ter um resultado daí 1 mês, daí 2 meses, e ele é lento, progressivo. Então, as pessoas não querem mais isso, elas querem tudo de hoje para amanhã, resultados imediatos. Né? E o corpo humano, ele é uma caixa de surpresas, né? Cada organismo tem seu metabolismo. Reage de uma forma. Né? Então, às vezes, você começa a fazer academia com a sua amiga e ela começa a emagrecer, você ainda não. Dá uma frustração. Aí é um problema. Né? Então, assim, mas a gente tem que entender que cada um de nós tem um organismo e uma forma de funcionar. Né? Dr. Roger, a Jéssica pergunta sobre cirurgia de nariz sem corte. Existe isso? Rino, sei lá o quê? Mas, na verdade, o pessoal fala, quando fala assim, corte, eles estão mais ou menos imaginando tipo uma bioplastia. O que são as bioplastias? São intervenções minimamente invasivas, com injeções, fios, né? Então, ela deve estar pensando, talvez, num preenchimento para corrigir alguma deformidade no nariz. Muitos preenchimentos você faz você pode conseguir levar a ponta do nariz, corrigir realmente alguma depressão, algo que não esteja
né, de acordo, que ela não esteja satisfeita. Então, assim, eu acho que seria isso que ela está se referindo, né? Tem alguns procedimentos. Esses procedimentos são procedimentos mais que não tem uma duração, né? Não são procedimentos, vamos dizer assim, permanentes, né? Eles têm um prazo aí, dura aí um ano e pouco, e depois a pessoa tem que fazer de novo. A cirurgia, a intervenção cirúrgica mesmo com corte, é um procedimento um pouco mais duradouro, né? Agora, por que o corte, em algumas pessoas, não deixa quase nenhuma cicatriz e em outras deixa aquele negócio queloide? Por quê? A pele é diferente? O que é isso? Isso é do próprio organismo, Cássio, e da característica da pessoa, é questão genética, né? Então, você faz assim, você tem alguns procedimentos que você faz uma cicatriz, que a gente faz ferida operatória, cicatriz cirúrgica perfeitinho, com as bordas certinhas, sem tensão, e aquilo ali fica aquela cicatriz grossa depois de um tempo, e alguns pacientes que às vezes você não consegue fazer uma costura, vamos dizer assim, popularmente, tão bonita e a cicatriz fica fininha. Geralmente pode acontecer isso. É muito questão do próprio organismo da pessoa. O organismo tem muitas variáveis. E tem muito paciente que vai reclamando de intervenção cirúrgica, Juliana? Isso é comum? É muito comum. E como é que você faz? Como é que é feita a abordagem de uma pessoa que vai no profissional, né, e quer uma coisa e sai algo diferente do que ela esperava? De repente nem foi do que ela pediu, né? A gente tem que trabalhar com a pessoa o seguinte: uma vez que você se submete a uma intervenção cirúrgica, você está correndo um risco de dar certo, de dar errado. É como eu estou dizendo, é uma coisa que é arriscada. Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente corre riscos. Né? A gente perde por um lado, ganha por outro. Não é culpa do médico, né? Às vezes pode até ser, né? Mas a maioria das vezes que chega com a queixa, a culpa é da pessoa mesmo, né? Porque às vezes ela tinha uma expectativa muito além da realidade, porque às vezes ela gostaria de ter feito mais coisas e às vezes o médico não quis. Quando é um erro médico, geralmente o médico até repara, né? Ele vai refazendo até a coisa se acertar. Eu acompanhei uma senhora uma vez que fez no rosto, ela achou que foi pouco, aí o médico fez mais um pouco, né? Eu vejo assim, os médicos têm uma flexibilidade quando é alguma coisa da parte deles, mas geralmente a queixa é do sujeito mesmo, com essa imagem corporal deformada. Então, aí a gente tem que trabalhar isso, essa questão do risco. Se você submeteu ao risco, agora você precisa colher suas responsabilidades. A Vá está perguntando aqui o seguinte: tem um distúrbio psicológico que a pessoa se olha e não se vê como ela é? Existe um nome para isso? Existe vários distúrbios: anorexia, bulimia, vigorexia. A vigorexia, que é a pessoa... A pessoa ela é super musculosa e ela ainda se sente fraco. E isso é uma coisa que está assolando os homens hoje em dia. Né? Eu tenho um sujeito que eu conheço que já foi obeso, aí agora ele malha na academia, ele tem uma rotina de exercícios absurda, uma dieta que ele não come nada na rua, e ele já está enorme, ainda acha que está pequeno, ainda quer mais. Então, assim, a gente precisa avaliar até que ponto ele não está sendo prejudicado nesse contexto, nos contextos da vida dele, até que ponto isso é real. Tem pessoas que fazem até implantes de coisas para poder demonstrar músculos, né? Pois é. No caso aqui, ela falou de homens, né? Como é que está hoje em dia, doutor Roger? Porque antigamente plástica era coisa de mulher. Homem não fazia esse negócio, não. Homem tem que ser macho, e macho tem que ter cicatriz e tudo mais. A coisa está mudando, né? Está mudando bastante, Cássio. Mudando muito. Os homens cada vez mais estão procurando nossos consultórios, né? E assim como as mulheres, eles acham um dever assim de se sentir bem, né? Poxa, eu mereço me sentir bem, eu quero estar bem comigo, quero ser feliz. Então, muitos estão procurando a gente. Então, eles procuram muito cirurgias de implante capilar, cirurgia de correção de ginecomastia. O implante capilar é da área da cirurgia plástica? Sim, a cirurgia plástica que faz. Cirurgia de implante é muito comum. Muitos procurando fazer lipoaspiração. Tem até tem cirurgias que são mais comuns de acordo com a determinada idade, né? A gente já sabe mais ou menos o que eles estão procurando. Né? Agora, quando já passa aí dos 50 anos, muitos estão procurando, os homens, né? Procuram a gente para fazer cirurgia de pálpebra, às vezes fazer até cirurgia de ruga para tratar a flacidez, né? Na face. Eu tô com 54, eu não faço cirurgia porque eu passo maquiagem. Não, mas você tá bem. Eu passo massa corrida, eu falo que eu passo massa corrida aqui debaixo. Isso é uma coisa que eu ia dizer. Hoje em dia eu também observo muito entre as mulheres essa dificuldade de envelhecer. Cada dia mais as mulheres não querem lidar com isso, né? Não aceitam, né? E isso é muito complicado, porque
a gente precisa aceitar o tempo chegar, né? Aceitar as rugas da sabedoria, e fica né? esquisito, né? Eu acho assim que você bate o olho, você sabe que a pessoa está tentando aparentar uma idade inferior, né? Vocês são orientados pelo Conselho de Cirurgia Plástica a explicarem para pacientes idosos que não vai ficar bem, que vai esticar, mas... Não, assim, durante a consulta a gente tenta alinhar a expectativa, né, do paciente. A gente vai explicar, você vai passar um procedimento cirúrgico, tem tal risco, a gente tem essa limitação, vai ficar assim, você vai ficar tanto tempo dessa forma. A gente tenta explicar, mais ou menos explicar como ela vai ficar. Aí ela vai o prazo de validade é menor, né? Porque eu acho que pele, eu não sou dermatologista, não sou cirurgião plástico, mas eu imagino que pele, quanto mais idade a pessoa tem, menor a flacidez, não é isso? Menor flacidez, menor elasticidade. Isso, né? Mas é uma questão complicada. Realmente, a cirurgia na pessoa idosa é um pouco mais limitada. Mas, às vezes, um pouco que você faz muda completamente a estima, rejuvenescida. Né? O importante é essa pessoa se sentir bem. Às vezes, a cirurgia que você tem um procedimento cirúrgico que muda pouca coisa, às vezes é algo imperceptível, mas a pessoa está ali se sentindo bem, está feliz, é isso que importa. Mas você falou que tem gente que quer dar uma geral. que chega lá no cirurgia, como é que chama o negócio lá? A gente fala tudoplastia, né? Quer fazer cirurgia de rosto, ao mesmo tempo com peito, com barriga e lipo. Então, às vezes querem aproveitar, vamos aproveitar a anestesia, né? Vamos aproveitar a anestesia, vamos aproveitar o risco e vamos fazer isso de uma vez. Poxa vida, isso aí não deve ser assim, é um procedimento sério, tem riscos, né? Então a gente até orienta, o pessoal antes faziam mais, combinavam mais procedimentos cirúrgicos, hoje em dia o pessoal está fazendo cada vez menos, vai fazendo faz só o peito, então faz uma cirurgia de abdômen com uma lipoaspiração, fazem pequenas combinações que ficam, que combinam, né? Que dá para fazer com segurança. Agora quando faz tudo de uma vez, realmente é uma tendência não estar fazendo isso. Juliana, no caso, uma pessoa que quer mudar tudo, não é? Ela está com um problema aí de imagem corporal. Problema, né? Certeza, porque querer mudar tudo diz de uma insatisfação muito generalizada, né? Então, assim, não tem nada de bom, então você precisa reavaliar se o seu olhar é que não está ruim. Então, a gente faz esse trabalho com a pessoa. A questão que a gente estava dizendo sobre o envelhecimento, eu até não indico dos idosos, não. Às vezes a pessoa chega nos 50 anos, nos 60 anos, que nem é assim, né, um idoso, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente vê se a pessoa... eu sou um adolescente. Pois a gente não vê assim, uma pessoa perto do que o governo está querendo anos, aí, minha filha, vou aposentar com 90. Não é assim como a gente imagina. Então, assim, às vezes a pessoa chega nessa idade, ela quer voltar a ter uma aparência de 20, de 30. Então, às vezes até paralisa o rosto, né? A gente vê isso na televisão muito, né? Pessoas deformadas mesmo, com a boca deformada, os olhos, a pessoa você não sabe se ela está rindo, se ela está chorando, o que é aquilo, são né? As bizarrices, né? Esses pacientes, com certeza, para falar que 100% tem algum problema psicológico aí, né? Cantores, né? Por exemplo, tipo o Michael Jackson mesmo, né? Quis mudar tantas coisas que fica até irreconhecível, né? Então, isso é muito perigoso. Nós temos sim que avaliar se os pacientes estão com a imagem corporal adequada, né? Porque você desgostar completamente do seu corpo, tem alguma coisa errada, né? Você tem que reconsiderar. Você desgostar de um pedaço e trabalhar aquilo, né? E você não realmente, e meditar naquilo, pensar, porque pode dar errado. E aí, se der errado, como é que você vai viver com aquilo, né? Então, assim, por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi fazer uma cirurgia de orelha e a orelha estragou. Muito pior do que era. Era abano? Era de abano, e aí eu não sei o que aconteceu, ela ficou toda enrolada e feia, então assim, o bullying foi 3 vezes pior. Que coisa, né? Mas ele estava completamente ciente dessa intervenção, e ele quis sentar e tudo, e depois fez mais uma série de cirurgias e ficou um pouco melhor. No caso, por exemplo, cirurgia de orelha e tudo, muitas crianças... precisam disso, no sentido de seus pais acham que ela precisa, ou ela reclama que os coleguinhas estão brincando na escola, chamando de dumbo, sei lá o quê. Nesse caso, cirurgias em crianças, como é que é o processo? É um cirurgião plástico pediátrico ou é um cirurgião plástico normal? Como é que é? O pai tem que autorizar, é claro, né? Como é que é o processo? Geralmente, essas questões assim...
A cirurgia pediátrica trata mais questões com problemas, né? Hérnia, algum problema interno do abdômen, né? Essa questão corporal, a parte externa, né? Geralmente orelha. Então, quem trata é o cirurgião plástico, né? Então, geralmente, esses pacientes têm que respeitar uma idade mínima aí de 6 anos. Pra assim, vamos falar do caso específico da orelha abano. A gente deve aguardar 6 anos. Então, geralmente, são os pais levam essa criança falando, a criança tá tímida, o pessoal está na escolinha, estão brincando com ela, não quer fazer nada, fica chorando o tempo todo, né? O famoso bullying. E isso compromete a formação escolar. Então, a própria formação da identidade, porque até nessa idade a criança ainda está em formação, estruturação de sua personalidade, essa coisa toda. Né? Isso. Então, é um procedimento, eles procuram a gente faz muito cirurgia de orelha abano, a gente tem que ter um resultado muito legal. Né? Acho que muda a vida da pessoa, melhora bastante. O procedimento que você faz aí com 1h30, anestesia local, com sedação, né? Então, é um procedimento que tem um ganho muito grande para a formação da pessoa. Agora, com crianças menores, eu já vi campanhas, você deve ter visto, crianças com lábio leporino. Né? Meu sogro mesmo teve né? Tinha lábio leporino. Na época, né, a plástica não estava tão desenvolvida, né? E você percebia que ele tinha feito cirurgia. Hoje em dia, a cirurgia de lábio leporino é feita logo na primeira infância, né? Isso, geralmente com 3 meses você pode fazer o fechamento do lábio, do lábio, e geralmente esse lábio leporino tem uma fenda também no palato. Palato, né? Isso aí geralmente faz com 1 ano. Né? Porque é fundamental para a alimentação da criança. Então, a fala, alimentação. Né? Isso é uma cirurgia muito bacana, melhora muito a qualidade de vida. No caso aí, Juliana, para uma criança, os pais têm que estar atentos a essas questões, porque isso compromete o desenvolvimento psicológico dela, né? Psicológico, psicossocial, né? A formação da identidade, da autoimagem, que é uma coisa cultural, né? Então, é muito importante a gente estar observando o sujeito, como ele está se percebendo, como a criança está se vendo, os mãozinhos, pezinhos. Então, crianças que roem unhas, você vê assim, a ansiedade. A gente tem que estar sempre observando a criança e checando o que ela está assimilando, né? Juliana, Roger, quero agradecer. Voou o programa. Nossa, o papo é muito gostoso, muito importante isso, mas tenho certeza que foi esclarecedor. Agradecer a vocês, agradecer também você em casa que participou desse bate-papo tão gostoso com o Dr. Roger e Juliana Batista. Que Deus te abençoe e eu espero você novamente na segunda-feira, 12h15, no nosso bate-papo aqui na Rede Super. Tenha um ótimo final de semana, que Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.